Olá, seja muito bem-vindo ao bloco número 3, aqui na nossa aula 7, aula número 8, que é pertinente à Lei 11.101 de 2005. A gente está estudando ainda a recuperação judicial, a gente vai dar sequência a esse estudo agora com a questão que é um efeito produzido pela decisão que admite o processamento da recuperação judicial, que é a suspensão das execuções, ações e execuções que tramitam contra o devedor. Nós vamos ver agora quais são as ações que não são suspensas, que não são atingidas por esse efeito. Então, vamos lá, senhores, à tela, e vamos tratar, em primeiro lugar, daqueles créditos que sejam extraconcursais. Os créditos extraconcursais são aqueles cujos credores, portanto, são titulares de créditos que são posteriores ao pedido de recuperação judicial. E quando a gente fala, então, em crédito extraconcursal na recuperação judicial, a gente está falando de um crédito que não está submetido à recuperação judicial porque ele é posterior ao pedido de recuperação. Ele não existia antes da distribuição do pedido de recuperação, portanto, não estaria submetido à recuperação judicial à luz do 49, seria um crédito, portanto, posterior ao pedido de recuperação, e lógico que essas ações relativas a esses créditos extraconcursais não estão alcançados pela suspensão, não haverá suspensão aqui. Também não há suspensão das demandas ilíquidas. Demandas por quantias ilíquidas, evidentemente, não podem ser suspensas, porque é necessário que esse crédito se torne líquido para que ele esteja incluído e seja pago na forma do decidido pelos credores no plano de recuperação que foi apresentado pelo devedor e que vai ser, evidentemente, referendado pelos credores. Então, as demandas ilíquidas, elas não são suspensas, como, por exemplo, aquelas do 6º parágrafo 1º e 6º parágrafo 2º. Por exemplo, uma reclamação trabalhista é uma ação que demanda, a princípio, uma quantia ilíquida. Não há suspensão nesse caso. Uma ação de indenização por danos morais também não está suspensa, não é alcançado pela suspensão. Essas ações elas vão continuar tramitando e nos seus juízos de origem. Também a gente tem que ter aqui cuidado, os credores do 49, parágrafo 3º. 49, parágrafo 3º, são aqueles créditos que nós vimos, dentre eles, crédito de alienação fiduciária. Então, a gente tem que ter atenção, porque não haverá suspensão, evidentemente, mas a gente tem que tomar cuidado com aquele cenário da parte final do 49, parágrafo 3º, que a gente viu, que trata do bem de capital essencial, porque ali a gente viu que haverá uma cooperação jurisdicional, né, para o juiz da recuperação judicial decidir se o bem de capital ele é ou não essencial e se ele vai determinar a suspensão desse ato de constrição. Também em relação ao 49, parágrafo 4º, a quantia que é antecipada no contrato de câmbio está fora da recuperação, evidentemente a sua cobrança não estaria suspensa. Então, a gente só tem que ter cuidado, porque tem aquela questão dos encargos, né? Porque existe aquela decisão do informativo 661 do STJ, uma decisão por maioria que a gente viu, que diz que os encargos estariam sujeitos, pelo menos essa decisão foi majoritariamente nesse sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Créditos do produtor rural, a gente tem que ter atenção com as regras que nós vimos também dos parágrafos 6º ao 9º do 49, para a gente saber quais são os créditos que estão sujeitos ou não. Aqueles que não estão sujeitos, não haverá suspensão, evidentemente. Crédito fazendário, crédito tributário, evidentemente, não estará suspenso, né? Crédito seja tributário. Só que a gente viu, durante a nossa aula, que existe a chamada dívida ativa não tributária. Aquelas multas que eu mencionei, aplicadas pelas agências reguladoras, as multas que são pertinentes ao PROCON, por exemplo. Essas multas administrativas, multas ambientais, que correspondem, integram a chamada dívida ativa não tributária, a gente tem uma discussão. Para uns, haverá sujeição se forem anteriores ao pedido de recuperação. Para outros, como a gente viu numa decisão do STJ, da terceira turma, informativo 703,
estaria fora da recuperação judicial. Então, aí, se está fora, então não há a suspensão, né? Então, aqui temos uma divergência. Com relação aos cobrigados e avalistas, a gente viu que as ações podem prosseguir, não são suspensas. Inclusive, a súmula 581 do STJ milita nesse sentido. E, com relação às arbitragens, a gente tem que ter atenção, porque também se trata de uma demanda por quantia ilíquida. 6º parágrafo 9º, por exemplo, diz expressamente que não haverá suspensão em razão da recuperação judicial. O procedimento de arbitragem não se suspende, tá? Então, cuidado com isso. Agora, para aquelas hipóteses em que nós vamos ter a suspensão, na recuperação judicial, essa suspensão ela vai perdurar pelo prazo de 180 dias. É o prazo do stay period, esse prazo que está previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, que antes da reforma promovida pela Lei 14.112 de 2020, pelo menos para a redação antiga do 6º, parágrafo 4º, não havia possibilidade de prorrogação. Agora, ao contrário, a própria lei prevê uma prorrogação de 180 dias, ou seja, por uma única vez e por igual período, desde que seja necessário e que, evidentemente, o devedor não tenha contribuído para o atraso na solução do processo concursal. Então, nós temos ali prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional. Bom, esse stay period, esse prazo, como a gente viu durante a aula também, pelo 6º parágrafo 12, ele pode ser objeto de uma tutela cautelar antecipada, né? Antecipando esses efeitos da suspensão da execução. Bom, também é interessante observar a regra do 6º parágrafo 4A. Porque, vejam só, o 6º parágrafo 4A, ele vai prever mais uma hipótese de suspensão. Ele vai prever mais uma suspensão. Porque, vejam, prorrogação dessa suspensão. Porque, vejam, se concluído o prazo do 6º parágrafo 4º, ou seja, vencido o prazo do 6º parágrafo 4º da suspensão, sem que o plano do devedor tenha sido sequer deliberado, o 6º parágrafo 4A, ele vai dizer, então, que os credores terão um prazo de 30 dias para decidir se eles querem apresentar um plano alternativo. E se eles apresentarem esse plano alternativo, vai suspender por mais 180 dias. Então, vencido o prazo do 6º parágrafo 4º com a sua prorrogação, não tendo sido o plano do devedor sequer objeto de análise, então, nesse caso, a gente vai ter, então, a possibilidade de, no prazo de 30 dias, os credores decidirem se querem apresentar um plano alternativo. Se eles decidirem pela apresentação do plano, suspende por mais 180 dias. Sobre a questão das habilitações e verificação de créditos na recuperação judicial, isso vale também para a falência, o que a gente vai falar aqui vale também para a falência. Eu preparei um fluxograma para que vocês vejam como é a fase de habilitação e de verificação de créditos, tanto na falência como na recuperação judicial. Tá? Então, isso vale tanto para a falência como a recuperação judicial. Na falência seria o 99, parágrafo 1º, e na recuperação judicial, 52, parágrafo 1º, inciso 3º. Ou seja, se o juiz decreta a falência ou se o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ele vai abrir um prazo de 15 dias para que os credores possam apresentar, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, para o administrador judicial suas habilitações ou divergências. Então, nós vamos ter um prazo de habilitação de crédito ou de divergência de um crédito já incluído, que vai ser apresentado ao administrador judicial. O administrador judicial, portanto, ele vai receber essas habilitações e essas divergências no prazo de 15 dias. Tá? 7º, parágrafo 1º. Quem é que vai apresentar habilitação? Quem é que vai apresentar divergência? Bom,
quem ficou de fora da lista apresentada pelo devedor na forma do artigo 51, porque o devedor ele tem que apresentar a lista dos seus credores, vai apresentar a habilitação. E quem ficou, quem está incluído na lista do devedor, mas não concorda com o valor, com a classificação, pode apresentar uma divergência, tá? Então, cuidado com isso. Tem uma decisão do STJ que, no meu modo de ver, é bastante polêmica, me parece equivocada, né? Com todo respeito, evidentemente, né? Mas me parece equivocada, que abre a margem de interpretação de que se você ficou de fora da lista, se você está de fora da lista, o devedor não relacionou o seu crédito. Você poderia voluntariamente ficar fora da recuperação. Então, vamos imaginar, o devedor não apresentou o seu crédito. Nenhum outro credor apontou o seu crédito. Está faltando o crédito de fulano. Você ficou quieto. Você ficou em silêncio. Você não fez a sua apresentação voluntária em nenhum momento. O STJ tem uma decisão dizendo que você, voluntariamente, se você fica de fora, você não está sujeito à recuperação judicial. Eu acho isso errado. Na minha opinião, o correto seria, você não é obrigado a apresentar o seu crédito. Ok, o STJ disse, você não é obrigado. Mas, se você voluntariamente não inclui o seu crédito, você perde os seus poderes processuais. Você não vota, você não participa das discussões do plano, você não tem a possibilidade de apresentar um plano alternativo, você fica de fora da recuperação, mas isso não poderia fazer com que você esteja excluído da recuperação judicial, dos efeitos daquele plano. Se você é um credor quirografário e o plano modifica os créditos quirografários, você estaria sujeito a esse plano se você quisesse ficar de fora. Mas você está sujeito ao que ficar ali decidido, porque não faz sentido você ficar de fora e os outros credores quirografários, que estariam nas mesmas condições que o seu crédito, se submeterem a eventual novação, né, a deságio, a maior prazo para recebimento dos seus créditos, enquanto você que ficou de fora simplesmente poder fazer o que você quiser, recebendo integralmente seu crédito. Isso, para mim, não faz sentido. Isso viola a paridade. Isso estimula fraudes, na minha humilde opinião. Tá? Mas tem uma decisão da STJ realmente que indica que quem fica de fora da recuperação cujo crédito não foi relacionado, ele não é obrigado a se apresentar. Ele pode ficar quieto. É uma faculdade. Mas aí, nesse caso, estaria fora da recuperação judicial completamente, nem se submeteria aos efeitos. Eu acho isso errado, mas tudo bem, né? Aqui a gente está para discutir ideias, né? Afinal de contas, vocês vão fazer um concurso público, a decisão da STJ é importante. Mas vamos recapitular aqui, então. O que nós dissemos até agora? Nós dissemos que, uma vez publicada a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, os credores terão um prazo que será de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações e divergências. Bom, ultrapassado esse prazo, passou esse prazo de 15 dias, então, agora, conforme artigo 7º, parágrafo 2º, o administrador judicial terá 45 dias para decidir sobre as habilitações e divergências. Então, ele vai decidir sobre essas habilitações e divergências que foram aqui apresentadas. Então, é uma decisão do administrador judicial. Ele terá 45 dias para decidir sobre isso. Tá? E aí ele vai publicar a lista com o quadro geral de credores, e essa decisão do administrador judicial pode ser objeto de impugnação, agora para o juiz, e essa impugnação, então, judicial, conforme o artigo 8º, ela vai ser apresentada no prazo de 10 dias, essa impugnação. E quem é que pode, quem tem legitimidade para apresentar essa impugnação? Bom, o comitê de credores,
os próprios credores, o devedor, o sócio do devedor e o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade aqui. Eles podem apontar a ausência de um crédito, a divergência sobre a importância reclamada, ou até mesmo a legitimidade daquele crédito. Quem é que tem competência para decidir sobre essa impugnação? A princípio, o juízo da falência ou da recuperação judicial, mas com relação ao artigo 6º, parágrafo 2º, é o juízo trabalhista. Então, a impugnação de crédito trabalhista seria o juízo trabalhista que formou esse crédito que teria que decidir sobre ele, né? Bom, depois que é apresentada uma impugnação, haverá um prazo de 5 dias, se for o caso, para contestação, depois mais 5 dias para manifestação do falido ou do devedor em recuperação judicial e do comitê de credores, se houver, e mais 5 dias para manifestação do administrador judicial. Seria, pela lei, a última manifestação. Mas aqui a gente pondera o seguinte: se o Ministério Público tem legitimidade para fazer a impugnação, como de fato possui, né? O Ministério Público tem legitimidade para impugnar. O Ministério Público, quando ele é fiscal da lei, ele tem que ter o direito também de se manifestar sobre a correta aplicação da lei. Então, quando ele é custo iuris, ou seja, quando ele não é o autor da impugnação, ele poderia se manifestar depois de todos, né, evidentemente, e antes da sentença, ok? Então, não há previsão legal dessa manifestação do MP nesse momento aqui, né, mas é uma lógica, né, me parece lógico que ele vai intervir como custo iuris aqui. Bom, dessa sentença, nós temos ali o recurso, o agravo instrumento, conforme artigo 17. Bom, uma vez apresentado o plano de recuperação judicial, ou melhor dizendo, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, então aqui reformulando, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor terá o prazo de 60 dias improrrogáveis para a apresentação do seu plano de recuperação. Esse prazo aqui, ele é contado em dias corridos e não em dias úteis, como prevê o próprio artigo 189 da Lei 11.101 de 2005, né? O seu parágrafo primeiro, os primeiros prazos são contados em dias úteis, dias corridos, né? Então, nós temos aqui o artigo 53, prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial sob pena de convolar em falência. O prazo do stay period, aquele prazo do 6º, parágrafo 4, 180 dias, também é contado em dias corridos. Bom, uma vez apresentado o plano, como eu já havia dito aos senhores, o juiz vai publicar o edital, conforme artigo 55, para que os credores, se quiserem, apresentem objeções ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias. Se não houver nenhuma objeção, o plano é considerado aprovado, como aconteceu na recuperação judicial da Gulliver, né? Então, não houve a apresentação de nenhuma objeção, transcorreu em habeas esse prazo, sem que tivesse qualquer objeção, então o plano é considerado aprovado e o juiz vai analisar se ele vai conceder a recuperação judicial ou não. Mas, havendo objeção ao plano, o artigo 56 estabelece, então, que, havendo essa objeção, é necessário, então, convocar uma Assembleia Geral de Credores para que o plano seja discutido, tá? Lembrando que, como eu havia dito aos senhores logo no início da nossa apresentação, até 5 dias antes da data da realização dessa Assembleia Geral de Credores, o devedor poderá comprovar a aprovação do plano por termo de adesão, que é uma novidade que a gente viu, né, que surgiu com a Lei 14.112 de 2020. Se for apresentado esse termo de adesão, o juiz vai, então, dispensar imediatamente essa Assembleia, a Assembleia vai ser dispensada, e o juiz vai intimar os credores para que, se for o caso, ele apresentem suas eventuais oposições a esse termo de adesão no prazo de 10 dias. Nós vamos ter, então, depois,
o devedor, o prazo vai ter de 10 dias para se manifestar a respeito dessa eventual oposição apresentada por algum credor, e depois, finalmente, o administrador judicial. Embora não haja ali expressamente no 56A e seus parágrafos a manifestação da MP, mas ela é necessária, conforme o artigo 45A, parágrafo 4º, né? Então, as deliberações no formato previsto nesse artigo, que é o termo de adesão, exige, portanto, um parecer do Ministério Público. Então, o Ministério Público vai intervir aqui. Bom, seguindo, meus amigos, a gente tem, então, a aprovação do plano de recuperação judicial, a sua rejeição pelos credores. Se houver a rejeição pelos credores, agora o administrador judicial ele coloca em votação, conforme o artigo 56, parágrafo 4º, se os credores querem apresentar um plano alternativo em 30 dias. Se eles não quiserem, ele, então, menciona isso na ata e remete os autos para o juiz, o Ministério Público vai ser ouvido também, e aí vai ser decidido se aplica-se o cram-down, do 58, parágrafo 1º, aí o juiz poderia conceder a recuperação judicial mesmo contra a vontade dos credores, dependendo da presença dos requisitos 58, parágrafo 1º, ou o juiz pode afastar determinado voto que seja considerado abusivo, nos termos do 39, parágrafo 6º, né? E conceder a recuperação judicial, ou então o juiz vai rejeitar, vai decretar a falência, né? Porque ele vai não conceder a recuperação judicial e vai decretar a falência. Mas, de todo modo, eu queria aqui destacar para vocês, em relação ao plano de recuperação judicial, tem duas restrições importantes. O plano de recuperação judicial tem a restrição do 50, parágrafo 1º, e tem a restrição do 54. 50, parágrafo 1º, diz que a supressão das garantias reais só pode ser aplicada se houver a aprovação do titular dessa garantia real. Então, o titular da garantia real tem que aprovar a supressão dessa garantia. Sem a aprovação do titular dessa garantia real, não há possibilidade de supressão da garantia real, como já decidiu a segunda sessão do STJ. E a segunda questão importante é justamente esse artigo 54 que vocês estão vendo, que é relativamente ao pagamento do crédito trabalhista. Então, o artigo 54, ele diz o seguinte: o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho decorrente de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. E o parágrafo 1º diz que o plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Tá? Bom, em relação a esse prazo de 1 ano, a gente tem que ter cuidado, porque a Lei 14.112 de 2020 traz agora, meus amigos aqui, a possibilidade de você aumentar para 2 anos. É possível aumentar para 2 anos, se você tiver ali as condições, os parâmetros do 54, parágrafo 2º. O 54, parágrafo 2º, ele estabelece ali: o prazo estabelecido no caput desse artigo poderá ser estendido em até 2 anos se o plano de recuperação judicial atender os seguintes requisitos, cumulativamente. Temos que ter, então, ali o inciso 1º, apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, a aprovação pelos credores titulares de crédito derivados da legislação trabalhista decorrente de acidente de trabalho, e 3, garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, essas condições são necessárias. O formativo 701 diz que o termo inicial da contagem do prazo para pagamento dos credores trabalhistas previsto nesse artigo 54 é a data da concessão da recuperação judicial.
Seguindo, meus amigos, nosso estudo sobre a recuperação judicial, nós temos ainda a questão que envolve o chamado financiamento DIP, ou Deep Finance. O que é isso? É o financiamento de um devedor em recuperação judicial. O mais importante aqui é você perceber que a lei trouxe aqui uma proteção para aquele credor que financia o devedor em recuperação judicial. Criou incentivos para que os credores possam ser estimulados, credores ou qualquer pessoa possa financiar o devedor em recuperação judicial. Não precisa ser necessariamente um credor, pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Então, o 69A, ele estabelece que o juiz poderá, depois de ouvido o comitê de credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante para financiar suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de seus ativos. Se o juiz autoriza esse financiamento DIP durante o processo de recuperação judicial, nessas condições, o 69B, ele diz que a modificação em grau de recurso dessa decisão autorizativa, se houver um recurso contra essa decisão do juiz que autorizou o financiamento DIP, o tribunal não pode afastar, alterar a natureza extraconcursal e as garantias que tiverem sido outorgadas pelo devedor ao financiador que esteja de boa-fé e cujo desembolso dos recursos já tenha sido efetivado. Isso é uma garantia, portanto, para o financiador, para que não se altere nem a sua qualificação como extraconcursal em caso de falência, lá no 84.1b, e nem as garantias que tenham sido outorgadas se houver autorização do juiz, se esse financiador está de boa-fé. Então, isso aqui, meus amigos, é muito importante para vocês, tá? Traz segurança jurídica, tá? Caso a recuperação judicial seja convolada em falência, antes da liberação integral nos valores que trata esse financiamento DIP, o contrato de financiamento será considerado rescindido, as garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes dessa convolução da falência. Esse financiamento ele pode ser realizado por qualquer pessoa, como a gente já havia dito a vocês, inclusive por credores, enfim, pode ser familiar, pode ser sócio, pode ser empresa do mesmo grupo, não tem problema nenhum. E qualquer pessoa também pode outorgar essas garantias para esse financiamento DIP. Bom, e com relação à consolidação processual e a consolidação substancial? A consolidação processual é o litisconsórcio ativo, quando a gente tem várias pessoas jurídicas no mesmo grupo econômico pedindo recuperação judicial em conjunto. O litisconsórcio ativo, portanto, ele agora está consagrado no 69G e cada uma das recuperandas que integram esse grupo, que pediram recuperação judicial em conjunto, deverão, então, demonstrar individualmente que a documentação exigida no artigo 51, ela está presente. Cada uma delas tem que apresentar suas documentações à luz do artigo 51 individualmente. E também o prazo do artigo 48, também, que é exigido, né, o exercício regular das atividades por mais de 2 anos, é necessário também que individualmente seja demonstrado o cumprimento do 48 caput. Bom, também é interessante observar que, nessa hipótese, apenas um administrador judicial será nomeado, mesmo sendo uma recuperação judicial em litisconsórcio ativo. A consolidação processual, ela é apenas esse litisconsórcio ativo, mas ela preserva a autonomia patrimonial de todas elas, a separação societária é preservada, elas estão no mesmo processo, mas elas num litisconsórcio ativo, mas elas na consolidação processual elas vão ter que apresentar lista de credores com os seus respectivos credores, terão que realizar suas próprias assembleias
e terão que apresentar planos de recuperação judicial que sejam respectivos para os seus próprios credores, tá? Tudo individualizado. Tanto é verdade que se houver, por exemplo, uma assembleia numa recuperação judicial como essa, em consolidação processual, pode ser que, se a gente tem 10 pessoas jurídicas em recuperação judicial, pode ser que na número 1, a Assembleia Geral dos Credores tenha rejeitado o plano, a número 2 tenha aprovado. Isso é perfeitamente possível, como diz o 69.1, parágrafo 4º. Agora, o 69J, por sua vez, trata da chamada consolidação substancial. Ela trata da consolidação obrigatória, que é aquela em que o juiz vai determinar a realização da consolidação substancial. A consolidação substancial, que é considerada voluntária, ela não está prevista na Lei 11.101 de 2005, mas não há impedimento para que os credores discutam em assembleias, né, individualizadas, se elas vão autorizar a consolidação substancial voluntária, né? Então, isso parte da iniciativa do devedor, e aí vai ser discutido nas assembleias dos respectivos, das respectivas recuperandas. Então, vai ser convocada a assembleia, em cada uma das recuperandas, elas vão decidir voluntariamente se querem ou não a consolidação substancial. Agora, nessa hipótese 69J, o juiz vai decidir pela consolidação substancial quando nós tivermos um cenário em que fique constatada a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com mais 2 hipóteses que estão previstas nos seus incisos. Então, desses 4 incisos, temos que ter 2 hipóteses, pelo menos aqui, junto com essa história da interconexão e também da confusão, que não permite, né, sem uma análise temporal excessiva, a discriminação desses recursos. Então, a consolidação substancial compulsória é a que está prevista no 69J. E aí o juiz, para decidir nesse sentido, tem que observar o caput de 69J, interconexão e confusão de ativos nessas condições que estabelece o caput, junto com mais pelo menos 2 hipóteses das 4 que estão previstas nos incisos. E aí, em decorrência da consolidação substancial, aí sim nós vamos ter uma consolidação de ativos e passivos como se fossem apenas um único devedor. Aí só vai ter uma lista de credores, só vai ter uma assembleia, e aí o resultado dessa assembleia ou vai ser a concessão da recuperação ou a decretação da falência. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso. Bom, em relação à recuperação extrajudicial, eu destaco alguns pontos para vocês, que é o seguinte: a recuperação extrajudicial, ela acontece a negociação fora do judiciário. O que se faz no judiciário é um pedido de homologação desse plano que já foi discutido entre os credores. E aí você tem que saber, por exemplo, quais são os credores que estão sujeitos a essa recuperação extrajudicial. Com qual credor eu posso negociar? Então, vejam, estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os credores, exceto os credores tributários, os credores do 49, parágrafo 3º, e também do 49, parágrafo 4º, que é a mesma, o 86.2 é o 49, parágrafo 4º, e os créditos que sejam trabalhistas e acidentes de trabalho, você só pode negociar com a participação do sindicato da respectiva categoria profissional. Então, cuidado com isso. Isso foi acrescido, não havia possibilidade antes da 14.112 disso acontecer, agora tem que ter a participação do sindicato. Também é importante observar a mudança que aconteceu no 163, porque agora, para você distribuir o pedido, você precisa ter a adesão de mais da metade dos créditos e não mais os 3/5, mais de 3/5, como se exigia antes da reforma da Lei 14.112 de 2020. E o parágrafo 7º também, é importante destacar o parágrafo 7º, ele traz uma novidade importante, porque a gente já sabe que aqui agora a barreira é mais da metade, né? A gente já sabe que a barreira é mais da metade.
Mas vejam, existe agora a possibilidade de você ter pelo menos 1/3, você pode ter pelo menos 1/3. Deixa eu apagar isso aqui para botar direitinho para vocês aqui. Então, você pode ter pelo menos 1/3 de adesão, e já com 1/3 você vai poder fazer o pedido. Só que aí, no prazo improrrogável de 90 dias, no prazo improrrogável de 90 dias, você vai ter que cumprir esse prazo, então, esse quórum que é exigido, portanto, ali no 163. Então, você, com pelo menos 1/3, você já pode distribuir o pedido de recuperação extrajudicial, de homologação. E aí, você assume o compromisso de até 90 dias cumprir esse quórum de mais da metade, preencher esse quórum. Tá? Agora, vejam vocês, nós também temos que ter atenção no último ponto da recuperação extrajudicial, a gente também tem que ter atenção com o 63, parágrafo 8º, porque o 63, parágrafo 8º, ele aplica o stay para a recuperação extrajudicial, claro que exclusivamente aos créditos que estejam abrangidos nesse plano que você pretende homologar. Legal? Fechamos aqui, então, o bloco número 3. O próximo bloco, a gente trata, então, do processo falimentar.